gostamos e você também, né? Olá, o Sem Censura de hoje está falando de escolas de samba, de música, de mulheres e também de varizes. Nós estamos com o Dr. Carlos Peixoto, que é presidente da Associação Brasileira de Angiologia e que tem esse tratamento, é um tratamento novo, não é? Conta um pouco, porque varizes é um problema que aflige homens e mulheres, mais mulheres eu acho, não é não? Você tem razão. Na verdade, Vera, as varizes são mais comuns nas mulheres por questões hormonais. O estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos, acabam afetando mais as mulheres, apesar de vocês também terem um pouquinho de testosterona. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato do início da puberdade, que é o início do ciclo menstrual da regra, faz com que as mulheres passem a ter varizes desde mais jovens. Caramba! Então, existem vários aspectos, como os hormônios, seja a reposição para você, ovário policístico para tratamento, para tireoide, por exemplo, displasia mamária, né? Ou então para prevenção de gravidez. E quando você chega na fase mais adulta, tem a multiparidade, né? O fato de você ter mais de um filho, de 2 filhos, acabam também influenciando sobre isso. De maneira geral, os outros fatores, como o sobrepeso, hoje, o fato de nós trabalharmos muito em pé ou sentado parado, o que acontece? Isso faz com que haja uma sobrecarga natural sobre os membros inferiores, que são as pernas. Sem contar a história natural da evolução em relação à nossa história familiar, né? Na verdade, nós herdamos coisas boas e também nem coisas tão boas como as varizes. Então, do ponto de vista prático, é muito importante o conceito de evitar a doença venosa, está no intuito de você mudar hábitos de vida. Não adianta só tratar as varizes, fazer atividade física, controlar o peso. Quem fica muito tempo em pé ou sentado, parado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é um clima tropical, no período verão, você pode usar medicamentos para reduzir o inchaço, para reduzir a dor, o desconforto. No período do outono e inverno, o uso de meias elásticas, eu estou inclusive com a minha. Então é importante, conceitos. Varizes não é uma doença estética, é uma doença que pode, ao final, com pessoas de mais idade, na terceira idade, você ter problemas sérios. Você pode ter inchaços contínuos, você pode ter feridas nas pernas, então pode levar à incapacitação. Para você ter uma ideia, é a 6ª causa de incapacitação ao trabalho no Brasil, a 14ª no mundo. Então não é uma doença estética, é uma doença que tem que ser levada como um problema de saúde pública. Agora, ela é causada por fatores genéticos em sua principal causalidade ou os outros fatores ambientais, tipo sobrepeso? Excelente pergunta. Na verdade, existe um fator familiar, tá? Não há dúvida disso. Porém, mesmo que você não tenha fatores familiares, mas se você, desde cedo, usa muito hormônio, se você tem um número maior de filhos, se você está com sobrepeso, independe de você ter a história familiar. Então, é muito importante que você tenha o controle dos hábitos. Isso é fundamental. Por exemplo, o Alexandre está fora, o Alexandre Lozada, está fora de todas as possibilidades. Ele é magro pra caramba, ele não é mulher, então ele teria menos tendência. Agora, se ele tiver um fator familiar, coitado, ele está ferrado? Sim. Viu, Alexandre? Não adiantou nada. Não há dúvida. Não há dúvida. Ele, da mesma forma em que você, aquela história assim, mas eu me cuido, fica com o cabelo branco. O meu pai tinha um pouco mais de corpo que o Alexandre, assim, e operou. Varizes. É o que acontece também, né, Paulão? Tá, o Alexandre, ele, na sua profissão, com certeza, ele fica horas e horas sentado ali trabalhando. Ele não é só uma vida dinâmica. Aí tudo bem. Aí não tem jeito. E aí realmente... Não, faz mal? Faz mal. Por exemplo, nós ficamos, hoje em dia, profissionais que ficam horas e horas sentados ou em pé parado. No computador. Este sim, exato. Este sim tem um maior fator de risco de você ter a doença venosa, que são as varizes. Era ficar em pé que era ruim. Eu também não, achava. Sentado assim, com a perna parada, já é um fator em que você tem a ação da gravidade, que é mais difícil, subir o sangue, vamos assim falar, sem esquecer uma coisa importante, né, Bruno? Que é o fato de você, a veia, com o passar do tempo, a válvula venosa, ela vai cansando. Da mesma forma que o nosso cabelo fica branco, né? Tá certo? Nós envelhecemos por fora, mas também por dentro, né, Tarek? Esse é o conceito. Então, não tem jeito. Então, a gente tem que cuidar para que a gente possa ter uma... A velhice começa que idade? 25, é isso? Oi? A velhice começa com que idade? Eu acho que a velhice começa dentro de você. Não, estou falando sério. Falando sério, 60 anos. 60 anos de idade, considerada a terceira idade, mas para a doença vascular, com 65 anos, sem dúvida nenhuma, aonde você tem os maiores fatores de risco em relação às doenças vasculares, né? Tanto que você enquadra, você tem mais preocupado em fazer check-up vascular, que é uma coisa que a gente tem muito cuidado, acima de 65 anos de idade. Agora, se você tem diabetes, colesterol alto no sangue, se você fuma, essas pessoas, você tem que fazer
uma avaliação mais precoce, mais cedo. O senhor falou que está com meias elásticas. O senhor está Sim. com meias elásticas porque o senhor sabe que é melhor usá-las ou porque o senhor tem tendências a desenvolver varizes? Boa, ótima pergunta. Eu vim de uma formação médica que o nosso chefe falava assim, ou entra ou usa meia ou não entra na cirurgia. Eu vim de uma escola bem alemã, vamos assim falar. Então a meia elástica é uma cultura. Eu não tenho tendência a ter varizes, mas eu passei a ter sintomas, desconforto na perna. Imagina 12, 14 horas por dia, com a perna para baixo, entendeu, Elaine? Sentado, parado ou consultando em cirurgias ou sentado. O que é que acontecia de maneira geral? Eu passei a ter sintomas. Aí a meia elástica fez com que a doença venosa estabilizasse e eu ficasse bem até hoje. Mas para quem não tem problema nenhum, tem problema usar a meia durante muito tempo, assim, comprimir muito? Bruno, não tem, mas você tem que ter uma orientação médica, né? De maneira geral, você tem que passar pelo angiologista, pelo cirurgião vascular, que é o especialista que faz essa avaliação. As meias elásticas são medidas. Habitualmente, este profissional que é o preparado para tal, ele mede a perna. Não só o comprimento, né? Cada tornozelo é diferente, né? O da Elaine é diferente do meu, do Alexandre, e assim por diante. Então, o especialista vai, de certa forma, receitar aquela meia que é recomendada para o Paulão, para mim, e assim por diante, entendeu, Bruno? Então, não é chegar numa loja e dizer, eu quero essa meia. E, por exemplo, em países desenvolvidos, como na Alemanha, Alexandre, você pega e eles te dão uma meia elástica. E Lufthansa, por exemplo, é uma empresa alemã em que você diz, você tem tendência, você tem história familiar, você está com sobrepeso, você fuma, etc. Eles te dão uma meia elástica para você. Você diz assim, o meu pé é esse, ele olha para você, está ali a meia, mas é uma meia para viagem, não é uma meia para usar todos os dias. Entendi. Agora, o problema de varizes é que dói pra caramba. Eu me lembro, meu irmão tinha e ele sofria muito. Por que dói? Por que acontece? Existe uma reação inflamatória, né? A microvarize, aquele microvasinho muito comum nas meninas, de maneira geral, dá só formigamento. Mas as veias, quando elas vão aumentando de calibre, elas vão comprimindo nervos que estão ao próximo e produz uma reação inflamatória. Então, aquela estase venosa, o sangue estagnado, é que produz a sua dilatação e produz a reação inflamatória com dor. Ok. Nós vimos muito, por exemplo, eu me lembro da Clara Nunes, e para mim é sempre o problema da varizes, para mim é Clara Nunes que morreu. As cirurgias têm um nível de risco. Por isso é que esse tratamento que o senhor está falando é bom, porque existe um risco grande na cirurgia? Quando eu entrei na especialidade, nós tínhamos apenas duas opções. Aplicações de microvasinhos ou cirurgia. Então, todos aqueles pacientes que as veias eram maiores do que aquelas para serem tratadas por aplicações, secar as veias, como eram assim ditas, tinha que fazer cirurgia. Hoje, com a evolução da especialidade, da medicina de modo geral, nós temos 7 a 8 opções de tratamento. Não existe uma única opção de tratamento. A espuma densa, que é um tratamento que é feito ambulatorialmente pelo especialista, é uma ótima opção para o tratamento das varizes. Esta opção mais utilizada nas veias de maior calibre, pacientes que têm aquelas veias mais grossas, que têm o risco de ter uma úlcera, de ter uma ferida, de ter uma flebite, de ter uma trombose. Então essa é uma técnica muito mais econômica que pode ser feita em ambulatório. Em vez de você levar o paciente para uma cirurgia, você pode utilizá-la, mas é importante fazer uma avaliação. A gente tem que ter muito cuidado na informação à população e na informação à mídia. Nós, médicos, nós queremos ajudar pessoas, mas nem toda técnica é adequada para aquela pessoa. Logicamente que é importante que o especialista avalie e diga, você vai fazer o tratamento com espuma, é muito bom o tratamento nesse tipo de veia, porque você pode fazer no ambulatório, na verdade não precisa de anestesia, não precisa de pré-operatório, você faz o tratamento, terminou, põe uma meia elástica, o paciente sai dali, vai trabalhar, vai fazer sua atividade qualquer. Então, isso é muito interessante, porque reduz custo, reduz o custo com a anestesia, reduz custo com a internação hospitalar, e nós precisamos otimizar recursos no Brasil. Nós temos que entender que nós estamos num país que, de certa forma, não se valoriza a saúde, infelizmente, né? Vamos ter que investir muito mais em polícia, em presídios, enquanto não se investir em educação, em investir principalmente em saúde, que são conceitos. Varizes, por exemplo, pode dar inflamação se você não cortar as unhas, se você não tomar o banho e secar entre os dedos. Outro dia mesmo, uma blogueira teve erisipela, quer dizer, não é uma doença que acomete só pessoas mais humildes, pode acontecer se você não tiver cuidados com a sua saúde. Claro. Então é fundamental que a doença venosa seja cuidada e entender o seguinte, você tem que acompanhar o resto da vida. É igual o tratamento dentário, né?
Se você vai ao dentista, você tem que ir sempre. Varizes é a mesma coisa, não tem uma cura. Nós podemos melhorá-la. O SUS, ele aceita pacientes para cirurgia de varizes. Ele Sim. aceita pacientes para esse tratamento com espuma densa? Excelente pergunta. Existem alguns estados, algumas capitais brasileiras que já estão realizando essa técnica. Nós tivemos aqui há 2, 3 anos atrás, já em utilização nos hospitais dos servidores do Estado, do Andaraí, do Miguel Couto e do Pedro Ernesto, que é da UERJ, esse tipo de trabalho. Mas esse trabalho inicialmente custeado pelos serviços, depois pelos médicos, infelizmente nesse momento não está sendo utilizado. Hoje você não consegue tratar, operar varizes, fazer esse tratamento no serviço público, pela crise que nós temos. Nós esperamos que isso seja rápido, que seja breve. Os planos de saúde, eles aceitam? Os planos de saúde não têm ainda um código para o tratamento por espuma, e sim para a cirurgia de varizes. Nós já temos um código no serviço público. A gente espera que em breve a ANS, que é a agência que regula isso, Agência Nacional de Saúde, libere esse código para que a gente possa utilizar essa técnica no serviço público e também no serviço privado. Quer dizer, alguma coisa que a sociedade civil possa fazer em relação a isso? Sim, eu acho que a sociedade, o Alexandre falou muito bem, né? Se clama por justiça, está todo mundo querendo. Eu acho que sim, a sociedade, a população deve exigir. Nós, médicos, nós estamos trabalhando por isso. O CREMERGE aqui no Rio de Janeiro tem nos apoiado bastante. Nós, especialistas, médicos, temos que sair da nossa passividade mais para a atividade. Dizer o seguinte, população, a gente quer ajudar. Imprensa, nós queremos dar ferramentas para vocês e nos aproximarmos dos gestores públicos e privados. Isso que é fundamental. A gente tem que acreditar que a gente pode mudar. Agora, se nós ficarmos parados, nada vai acontecer. É um tratamento caro, por exemplo, se uma pessoa, já que não é ambulatorial do SUS, uma pessoa que vai fazer no seu consultório, é um tratamento muito... Não é a cirurgia é cara, quer dizer, se não... A cirurgia envolve uma internação. Você tem uma ideia, hoje o custo médico é um custo pequeno comparado frente à internação hospitalar, frente ao tratamento geral. Logicamente, eu não vou dizer o valor exato disso, mas é com certeza mais em conta, porque se você imaginar que você chega no consultório, faz esse tratamento e vai trabalhar, e você não se afasta da sua profissão, isso é maravilhoso. Eu tenho pacientes hoje que têm a grande preocupação de quê? De não se afastar do trabalho. Hoje você corre o risco de se afastar uma semana, 10, 15 dias do trabalho, você voltar, tem alguém sentado no teu lugar. E uma coisa importantíssima, né? É que é o fato do resultado. O paciente tem bom resultado. Tem alguma contraindicação? Inicialmente não. Inicialmente não tem contraindicação em relação a esse tratamento. Normalmente nós fazemos com o paciente que possa, após o procedimento, caminhar. É necessário que se coloque uma meia elástica. É muito importante que o paciente já saia. Para você ter uma ideia, nós temos a cultura de colocar meia imediatamente. Porque se eu disser assim para o paciente, você chegar em casa, no trabalho, você põe a meia. Pode ser que não coloque, né, Paulão? Então, nós temos o hábito de dizer assim, você vai sair daqui, vai caminhar, você vai andar. Você não pode ir para casa e ficar deitado. Só não pode suar, ir para a praia, ir para a piscina, tirar a meia elástica. Porque naquele momento, você precisa de uma compressão. Normalmente se usa de 1 a 2 dias de compressão com meia. Então, do ponto de vista prático, é questão cultural. E você precisa reavaliar o paciente. Normalmente, depois de uma semana, 10 dias, o paciente tem que ser reavaliado no consultório. Tentador. Obrigado, doutor. Que é isso. Bom, obrigado, a gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente conversa com Tarek e com Paulo Sete Cordas, ok?